Olá, eu sou a Rita de Cássia, do canal Crimes e Mistérios, e hoje eu não quero começar falando especificadamente de um crime só, mas sim de vários crimes que englobam um medo e uma realidade que nós estamos vivendo no Brasil. Eu vou pedir licença para vocês para colar, porque eu não consegui decorar essa fala, porque é uma fala muito pesada, mas ela fala o seguinte, né? É uma notícia que saiu do Estadão. E ela diz o seguinte: o Brasil registra recorde de feminicídios. 4 mulheres são mortas por dia, aponta o governo. Segundo o Ministério da Justiça, foram registrados 1.459 casos em 2024, maior número da série histórica. Isso de pessoas que conseguiram serem registradas, tá? Dados fazem parte do mapa de segurança pública divulgados nessa quarta, dia 11. Gente, então, tá bom que esses dados eles são de 2024, mas pelo andar da carruagem, em 2025 vai ser bem pior. E eu tô falando com você, que é mulher, não importa a sua profissão, se você é médica, se você é enfermeira, se você é professora, com certeza você já sofreu algum tipo, não só de agressão física, mas também de agressão verbal ou de agressão psicológica pelo simples fato de você ser uma mulher, que a gente não dirige bem, que nós somos histéricas, somos loucas, que a razão nunca é nossa. E para piorar ainda mais a situação, nós temos pessoas que acham que são donas de nós, que podem simplesmente tirar as nossas vidas. Começando esse vídeo, eu deixo em homenagem a Daniela Pérez, deixo em homenagem a Luz de Fuego e a tantas outras mulheres que foram vítimas de crimes brutais simplesmente por serem mulheres. Para quem não sabe, o porquê que eu estou colocando esse vídeo agora no finalzinho de agosto é porque hoje, no dia 25 de agosto, qual eu gravo esse vídeo para ir para o ar na quinta-feira, nós celebramos o Agosto Lilás. Alguém já ouviu falar do Agosto Lilás? Eu aposto que pouquíssimas pessoas escutaram falar. A gente escuta muito do Setembro Amarelo e escuta muito do Outubro Rosa. Mas essas outras datas de conscientização pouco se ouve falar, e quando se ouve são em nichos muito pequenos, como escolas e em outros lugares que são pequenos públicos atingidos. O Agosto Lilás, infelizmente, pouquíssimas pessoas conhecem, mas ele tem essa função de conscientizar e de educar que a mulher ela não precisa ter a vida ceifada, ela não precisa apanhar, ela não precisa levar traumas psicológicos simplesmente porque alguém a coloca no papel de submissa. Não sei se vocês vão conseguir ver da cor correta, mas hoje a escola a qual eu leciono fizeram uma ação sobre o Agosto Lilás, e aqui as alunas elaboraram uma fitinha lilás. De repente não dê muito para ver por conta, né, do vídeo e tudo mais. Infelizmente, conversando com algumas alunas também hoje, e, gente, eu trabalho com crianças do 6º ao 9º ano, e é super interessante porque o relato delas também são relatos, aliás, mesmo sendo crianças, elas já sofreram alguma coisa do tipo. Ou também conversando com o público masculino, a mãe já passou, uma tia já passou. Então esse vídeo também é em homenagem a você, mulher que de repente não tenha toda essa notoriedade midiática como essas artistas que eu falei no início do vídeo, mas que também sofreram algum tipo de agressão simplesmente por ser considerada um sexo frágil. Nós mulheres, nós temos o dom de levar uma vida dentro de nós, nós temos um sexto sentido aguçado. Ter casos, infelizmente, que chegaram aos extremos para que leis fossem reconhecidas, como o caso da Maria da Penha, que ficou aí paraplégica porque o seu companheiro deferiu aí tiros e a deixou com sequelas até o resto da vida. A Maria da Penha, ela não foi acolhida no Brasil, vamos falar assim. Ela precisou pedir apoio à ONU para que se tomasse uma atitude, para que ela visse a justiça sendo feita. Graças também à coragem da Maria da Penha, que hoje nós temos a lei Maria da Penha, apesar que vários homens
A gente dá um codinome de homem, mas homem para mim é uma coisa muito diferente dos agressores, né? Acharem que podem fazer o que quiser, dos covardes acharem que podem fazer o que quiser. Não só a Maria da Penha aqui no Brasil, mas precisou a Malala, lá no Oriente Médio, levar 3 tiros. Um deles acertar quase que fatalmente a cabeça da Malala e ela ficar vários dias lutando para sobreviver, para que alguns lugares se conscientizassem que as mulheres podem frequentar uma escola. E é muito interessante, porque se você faz uma comparação aqui com o Brasil vê os outros países como vê o continente aí do Oriente Médio, o Afeganistão, o Paquistão, e não olha para dentro do seu próprio nicho. Subindo um pouco mais as regiões do Brasil, você tem atos criminosos de meninas de 10 anos vendendo o próprio corpo por um valor irrisório. E elas não vão usar aqueles 10 reais, 20, 30. Elas vão dar esse valor para alguém que estão as explorando. Você não precisa ir muito longe para você ver jovens tendo a vida ceifada. Mulheres tendo seus rostos desfigurados simplesmente porque quiseram terminar um relacionamento. Você não precisa ir muito longe. Você não precisa ir muito longe para ver uma menina sem frequentar a escola porque ainda se há a consciência de que ela tem que tomar conta da casa. Não precisa ir muito longe. É só olhar ao nosso redor. Olhar ao nosso redor e ver sim crimes brutais, como crimes que aconteceram com a própria Daniela Pérez em 1992. Que a mãe, a Glória Pérez, que é uma mulher que nunca vai poder ser esquecida dentro desse âmbito, que ela teve a força e a coragem de usar a dor dela para acolher as outras vítimas desses crimes brutais. Não adianta você só falar, a mulher tem o direito igual, a mulher não pode sofrer uma violência de um homem. Não adianta. Se você não educa o seu filho a não fazer isso, se você não conscientiza o seu filho ou alguma criança que você se sinta responsável por ela, que esses atos são atos covardes. Não adianta a criança ir para a escola, ouvir sobre o Agosto Lilás, ou a criança ver na televisão, que é super pouco divulgado, ver na internet, e ela não ter essa conscientização vindo de alguém que é importante na vida dela. Muito pelo contrário, a criança vê muitas vezes o próprio pai agredindo a mãe. Eu vi um caso esses dias de que a mulher, ela ainda estava sendo agredida e ao mesmo tempo ela ainda estava tentando evitar que a menorzinha dela, que é a caçulinha, visse a agressão. E mesmo assim, o companheiro não poupou a vida dela. Ceifou a vida dela na frente da filha mais velha, que tentou correr para pedir ajuda. Ele bateu a porta, agrediu a filha mais velha, enquanto a mulher, que já estava ferida, estava tentando tapar os olhos da caçulinha, para a caçulinha não ver isso. Agora eu pergunto para vocês, né, tem algum outro caso contrário? De mãe tirando a vida do companheiro na frente do filho? Se tem, devem ser escassos e eu desconheço. Ai, Rita, tem homem que vive relacionamento abusivo. Tem, mas o número é bem menor. Infelizmente, a gente está falando de dados, de estatísticas, de números de ciência exata. E o que a gente vê é dia após dia essa agressão, essa ignorância aumentando. E outra coisa, não é só o bater, é o falar, é o humilhar, é o ameaçar. Tudo isso é agressão. Tudo isso mexe com o psicológico. Em um país que agora parece que se descobriu a forçada adultização em cima, principalmente das meninas, mulheres, crianças, sabem disso, sempre souberam disso. E mesmo assim tem pessoas que se calam, que fecham os olhos e que são coniventes. As pseudônimos mães que sabem que os companheiros violentam as filhas, maltratam as filhas, agridem as filhas, mas para ter esse pseudônimo de homem, que não é homem, dentro de casa, se calam, preferem culpar as filhas. A mulher é sempre culpada.
A mulher é sempre a que sofre. Pode parecer papo clichê, repetição, papo lacrador, mas não é. A matemática não deixa a gente mentir. Não só o agosto lilás, que seria hoje, no dia 25 de agosto, vocês vão receber esse vídeo um pouco mais atrasado. Mas que todos os dias a gente pare e pense sobre as nossas ações. E eu falo não só, como falei para vocês, desses crimes mais notórios pela mídia, mas uma médica no consultório que sofre agressão, que é passada como mentirosa quando passa uma receita médica, porque só um homem que pode estudar medicina, quando uma enfermeira apanha de um paciente, quando uma professora apanha de um aluno, ou vão falar justamente sobre o corpo, ou falar de alguma coisa sexualizada sobre ela, justamente por ela ser mulher. As jogadoras de futebol que são ali objetificadas, as meninas que gostam de videogame, que segundo os homens é só para chamar a atenção deles. Eu falo com todas vocês e falo com os meninos também, que tem mãe, que tem tia, que tem mulher. Se não fosse a mulher, a gente não existia. Há a combinação perfeita do homem e da mulher para a procriação, isso já é sabido. Porém, precisamos ainda de um útero e precisamos de uma mulher para procriar. Vamos parar com esse pensamento lá do século XVI, que a mulher tem que ser apedrejada e que só a mulher é a culpada, que a mulher deve apanhar, que a mulher deve sofrer. Vamos parar com isso. Vamos além do dia 25 de agosto. Eu vou ficando por aqui. Gostaria muito de agradecer a você que ficou até o final. Esse vídeo é um pouco diferente, mas é uma data que eu, como mulher, como mãe, como tia, como professora, que tenho as alunas que eu gosto tanto, não iria deixar passar em branco e que seja um recado que realmente faça diferença e nos faça refletir. Se você é mãe de menino, assista esse vídeo com seu filho, se você é mãe de menina também, e vamos passar o recado adiante. Até lá!